Bom dia, boa tarde, gente. Tá eu aqui de novo nas praças, com a ajuda de Deus. Tchau! É uns senhorzinhos e umas senhorazinhas que vêm sentar na praça aqui. Então, eu vim para a gente fazer a leitura da carta aos Tiagos que eu tô fazendo, né? Hoje é o capítulo 4. Ontem não deu para mim fazer, mas eu vim fazer hoje. Que o Eterno Deus nos abençoe, ajuda que possamos entender o que está escrito aqui, né? Possamos entender o que está escrito, possamos colocar em prática, que o Senhor nos ajude. Porque tem aquela história, falar é fácil, difícil é fazer, né? Então, mas que possamos colocar em prática. A apóstolo Tiago, ele é o... Tem dois Tiagos, dois apóstolos Tiago. Um é considerado irmão de Cristo, não sei se é irmão por parte de mãe, por parte de pai, não sei, gente. Não vou discutir isso aqui não, porque não é isso que vai nos salvar. Mas esse Tiago aqui cresci, que é o que ficou em Jerusalém, tomava conta da igreja de Jerusalém, porque a igreja ela começou em Jerusalém, né? Todo mundo sabe disso. Não tem igreja que diz que é a mãe, sabe que a igreja começou em Jerusalém, sabe que a igreja mãe está em Jerusalém. Mas é que depois foi o lugar que foi registrado, uma igreja reconhecida pelo Estado, foi lá aonde a igreja chamada de mãe, ali foi registrada, reconhecida pelo Estado, ok? A gente tem que entender as coisas, porque eu vejo um monte de protestante falar coisa aí na internet, mas não explica direito. Com 47 anos de igreja evangélica, eu fui aprender muitas coisas agora, depois que a gente tem a internet. Que assim, não tão agora, mas tipo... Antes eu não pesquisava. Quando eu decidi a pesquisar, tem coisa que eu estou descobrindo hoje, por exemplo. Nem estou falando de religião, estou falando de outras coisas também, que tem que tomar cuidado no Brasil, mas usa a religião. Estou dizendo coisa que também usa a religião, ok? Então, por que a igreja que é chamada de mãe, daquela cidade da nação que eu estou no momento? Porque ali foi reconhecida pelo Estado, ok? Mas a igreja mesmo que começou foi Jerusalém. E o apóstolo Tiago, tem dois Tiago, tem um que foi para a Espanha e tem um que ficou em Jerusalém. Cresci o que ficou em Jerusalém, que é chamado irmão de Jesus. E ele foi morto ali, mataram ele por perseguição, ok? E ele escreveu essa carta aqui para a igreja da época. É aqui que fala, nessa carta, eu já li, mas tem as lives aí, os vídeos. Quem está no YouTube, Comunidade Unida de Cristo Helena. É o mesmo canal, só mudei o nome. Por quê? Pelos empenhos do crescimento do canal, você percebe quando as pessoas... se você coloca qualquer outro nome assim diferente, as pessoas param de te seguir. Sabia? Não sei. Mas enfim. Aí eu decidi colocar esse. Comunidade Unida de Cristo. Helena. Helena também, porque se tiver outra, não vai estar escrito Helena. E a melhor coisa é entrar no YouTube e pesquisar. Aí vai ver minha foto e tudo. Por quê? Porque quando entra pelo vídeo é difícil. É mais difícil de se inscrever quando entra pelo vídeo. Mas, vamos fazer a leitura de Tiago
no apóstolo Tiago, que Tiago pega bem no pé do povo da igreja. Tá certo? Porque naquela época as igrejas tinham que ser santa. Aliás, até hoje tem que ser, né? Mas as pessoas acham que não. Então, ele fala sobre as obras. Ele fala sobre o que é religião. Ele fala sobre várias coisas importantes nessas cartas, ok? Ele fala sobre a unção, ungir as pessoas, orar, chamar os presbíteros. Ele fala sobre tudo isso. E aí, começando o capítulo 4, aqui diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? As guerras e contendas. As pessoas, elas usam até o nome de Deus quando elas querem fazer guerra. Mas aquilo é o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz? Que as guerras e contendas é dos prazeres que militam na carne. As pessoas, elas têm prazer de fazer guerra. Elas têm prazer. Não, eu vou matar aqueles. Eu vou matar. Não, nós vamos vencer. E aí joga a religião no meio. E aí o mundo fica dividido. Um pouco, metade quer que mata, outra metade fala para não matar, e outra metade fala para matar. E ali, não importa de que religião é. E agora os cristãos também entrou no meio, os cristãos evangélicos entrou no meio também, porque antigamente não, era só os cristãos da igreja chamada Mãe que fazia guerra, né? Nós protestantes somos da paz, do amor. Mas hoje a gente vê evangélicos aplaudindo mortes de inocentes. Por quê? O partidarismo dá prazer dizer eu sou desse partido. Não é de Deus, não está sendo de Deus. Não é porque está obedecendo a Bíblia. É porque entra isso aqui que a Bíblia fala, os prazeres militam na vossa carne. De onde vêm as guerras, contendas que há entre vós? O que há na nação, o que há no mundo, não importa. De onde, senão dos prazeres que milita a vossa carne. Então, nada mais do que prazeres carnais. As guerras, não importa se os nomes de Deus, de Adonai, de Hashem, do Senhor Jesus Cristo, diz que Cristo está na guerra, que Cristo é um leão, está na guerra. Não, gente, existe um falso leão, cuidado. Existe lá nos animais que Daniel vê, tem um leão com asa de águia, mas não é Jesus Cristo. Okay? Lá no Salmo 91, tem um leão que quem está com Deus vence ele, mas não é Jesus Cristo. Você precisa ler a Bíblia e entender quando o texto fala de Jesus e quando não fala. Quando, mais de 30 anos atrás, mais ou menos, sei lá, quando é aquele filme infantil, o Rei Leão. Então ali você viu um leão do bem e um leão do mal. E quando o filme não é cristão, mas quando eu vi aquele leão do bem e o leão do mal, eu lembrei da Bíblia. Eu lembrei da Bíblia, ok? Que na Bíblia você vai ver um leão do bem, você vai ver o leão do mal, mas as pessoas não têm esse discernimento, porque nós precisamos conhecer a palavra do Senhor, ok? Deus seja louvado, aleluia. Então, a guerra, falei da guerra, não põe Deus na guerra, não põe Jesus na guerra, porque se Deus já tivesse entrado na guerra mesmo, não tinha mais história para ninguém contar, já tinha acabado tudo. Mas ele vai entrar depois, no final. No final ele entra. No final,
Lá está em Zacarias 14, no final ele entra. E aí é o dia do Senhor. É o dia do Senhor. O dia do Senhor basta um dia para o Senhor destruir tudo. Então, as pessoas ficam fazendo ligação aqui, mas quando parece... Meu celular, quando toca, ele já aparece assim, escrito spam. Aí eu já bloqueio. Ok. Que é chamada de vendas online. Mas vamos lá, gente. Continuar aqui a leitura. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Eu acho que talvez essa tradução seja até do português de Portugal. Não, mas que fala assim, ó, cobiçais, nada tendes, matais e invejais. É porque é mais antiga, na verdade é porque é uma tradução mais antiga. E nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerra. Nada tendes porque não pedis. Nada tem porque não pedis. Ah, mas as pessoas pedem tanto. Mas vamos ver? Vamos ver aqui? Aquele não pedis, eu não pedi com sabedoria, ok, gente? Aqui, ó. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o mal, para esbanjardes em vossos prazeres. De novo, vem os prazeres, prosperidade na igreja, prazeres. O Deus capitalismo é um Deus, não. Os partidos têm os Deus, mas nós não. Capitalismo é um Deus. É o Deus mamon. E entrou na igreja. Porque nós temos que ter pra gente estar feliz, hein? Ah, eu tô feliz porque eu tenho, tô feliz porque eu tenho. É. E os apóstolos? Que passavam fome, sede e frio. E era feliz. Assim. Aquilo que era felicidade de verdade. Vamos lá. De novo. Tiago pegava no pé das pessoas e falava, olha, isso aí é tudo prazer da carne. Se o apóstolo Tiago entrasse nas igrejas de hoje, ele ia dizer, isso daí é prazer na carne. Isso aí é o prazer da carne. Muitas coisas são emoções. Emoções, e falar em emoções. Hoje eu amanheci o dia, perdi o sono, fui ver um negócio lá, e já fala lá da frase do Aristóteles, de um negócio lá que é emoção, não sei o que lá. E a emoção, depois que ela entra, e o resto, misericórdia, vai como uma enchente, arrastando tudo. Meu pai, vamos lá. Ok? Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Amizade do mundo. Ah, mas ele é crente. O diabo é crente. No inferno tem judeu, no inferno tem cristão, no inferno tem católico, no inferno tem evangélico. E outros que mudam os nomes, mas não mudam o coração. Se não tiver. Se não tiver com a fé verdadeira. Gente, pode dar o nome de cristão, de messiânico, de nazareno, de evangélico, de católico, de judeu, pode dar o nome que dá, gente. Se não tiver na fé verdadeira, gente, para de acreditar em tudo, gente. Gente, como o brasileiro acredita em tudo, os evangélicos, então, acreditam mais ainda. Meu Pai do céu. Por que esses pastores não alertam as igrejas? Por quê? Por que eles avisam que não pode acreditar em todo mundo, que não pode se
bajulando todo mundo. Aliás, bajulação a ninguém. Respeitar, sim. Fazer o bem, sim. Bajulação a nessuno. A nessuno. A ninguém, ok? A nenhum. Por que esses líderes de igreja não explicam para os membros ser um pouco mais esperto? Vem um artista para a igreja, se converteu, aí daqui a pouco tá todo mundo seguindo o artista. Aí o artista desvia, ainda processa a igreja. E aí o povo, eu vou sair dessa igreja, tá vendo? Ela está sendo processada. Mas você mesmo ajudou isso acontecer, idolatrando uma pessoa só porque ela veio do meio artístico, ou porque ela se tornou artista depois. Muitos se tornaram artista depois. Ainda tem gente que ainda tem coragem de falar mal dos apóstolos. Ainda tem gente, esse pessoal que está enriquecendo. Como é que faz com dinheiro, gente? Acho que é assim, sei lá. Enriquecendo com o nome de Jesus, com o nome de igreja, com o nome de evangélico e demais outros nomes. Vem conosco, Jesus. Ainda tem coragem de falar mal dos apóstolos e dos patriarcas e dos personagens bíblicos. Devia tomar vergonha. Por quê? Quando eu vejo o sofrimento que os apóstolos passaram, quando eu vejo o sofrimento que os primeiros cristãos passaram, é igual o Senhor Jesus falou para aqueles fariseus. Aquilo que eles fazem com os outros, o peso que eles colocam para carregar, para os outros carregar, eles não carregam uma unha daquilo. Eles não querem carregar uma unha, mas coloca para os outros carregar. Então, nós temos que respeitar muito os cristãos do primeiro século, até todos os cristãos, todas as épocas que morreu pela fé, porque eles já venceram, mas nós ainda estamos aqui nessa luta, nessa batalha, errando e precisando da misericórdia de Deus para seguir o bom caminho, o caminho de Cristo, o caminho do Evangelho. Ok? Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Hoje em dia, as igrejas nem pregam mais contra esse negócio de amizade do mundo, não. Não. São tudo amigos, são tudo... Tem igrejas que você vê falar por aí que elas fazem festas até a chamada festa das bruxas. Pesquisa, gente. Principalmente na América, gente. Eles não vão colocar lá o título Festa das Bruxas. É Halloween. Tem pessoas de igreja que fazem essa festa, gente. Eu vou falar uma coisa aqui, não vou citar nome de ninguém. Tinha uma senhora crente que as filhas dela fez tal festa de Halloween e colocou até chapéu de bruxa nela. Senhora crente, velhinha. Quando você tá velho, você fica indefeso, né? E aí, quando essa senhora tava para morrer no hospital, sabe o que apareceu para levar ela? Um demônio. Um demônio, acredite se quiser. Vamos seguir a leitura. Ou supondes que em vão afirmas a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito de Deus, ok? Que Ele fez habitar em nós. Que se você se declarou cristão de verdade, você quer ser de Jesus, saiba que o que acontece? Você deve ter uma vida santa, porque o Espírito que está em nós, ele tem ciúmes. E com razão,
porque se você diz que é dele, se você diz que é salvo, se você diz que vai para o céu, okay? Antes ele dá maior graça pelo que diz. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Todo mundo quer a graça de Deus, mas ninguém quer ser humilde. Ok? O soberbo, Deus resiste. A pessoa soberba, ela arruma briga com Deus. É isso que é resistir, ok? Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. No nome de Jesus de Nazaré. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos pecadoras e vós que sois de ânimo dobro, limpai o coração. O que é ânimo dobro? Eu não levo desaforo para casa, eu brigo mesmo, eu falo mesmo, eu xingo mesmo, né? Isso aí é ânimo dobro. Aqui, ó. E aqui, ó. E vós de ânimo dobro, limpai o coração. Limpa teu coração. Você não leva desaforo para casa, mas também não vai entrar no céu com seu desaforo, não, viu? Afligi-vos, lamentai e chorai. Olha que isso o apóstolo está falando para fazer. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Você já viu alguma igreja pregar isso? Você já viu alguma igreja protestante evangélica pregar isso? Não, ninguém tem que se afligir, não. Isso aí, os apóstolos, acho que não estava bem da cabeça, né? Ninguém tem que se afligir, não. Cada um faz o que alegra o seu coração, sua carne. E a Bíblia diz que o coração é enganoso. Ah, dá prazer à carne, guerra. A Bíblia falou aqui, guerra dá prazer à carne. Hein? Guerra dá prazer à carne. Amar o mundo, fazer a vontade do mundo, dá prazer à carne. Mas a Bíblia fala, afligi-vos, lamentai e chorai. Ah, aí, mas você tem certeza que está na Bíblia? É porque o meu pastor falou que é só vida boa. Que a gente tem que viver só vida boa. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Se a tua alegria é por causa do pecado, converta ela em tristeza. Se a tua alegria é porque tu está no pecado sexual, que hoje em dia é a maior quantidade de pecado que tem nos crentes é o sexual, dinheiro e sexual. É o mal que tem. Se a tua alegria é por causa disso, converta a tua alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Tem pessoas que estão esperando que os outros a exaltem. Minha garganta. Já tá esfriando o tempo. E eu tô fora do sol. Quando tô no sol, ainda me aquece um pouco. Tô debaixo da sombra. Então, o que é que fala? Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Quer ser exaltada por Deus, humilha diante dEle. Não fica buscando exaltação dos homens. Não vá atrás de exaltação das pessoas. Porque exaltação das pessoas é tudo por interesses. O dia que você não puder dar o que elas querem, elas te abandonam. Ok? Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Então, o mesmo Tiago que falou tudo isso aqui, pra gente não ser amigo do mundo, meus olhos ficam assim lacrimejando por causa da garganta que tá irritada. Aí eu vou me engasgar e assim, qualquer coisa, meus olhos saem lágrimas. Então, irmãos, não falei,
O mesmo Tiago que falou para a gente humilhar, para a gente transformar a nossa a alegria em tristeza, para a gente não ter ânimo dobro ou não ser vingativo, para a gente não ser amigo do mundo, que aqui ele está dando um alerta, aqui ele não está falando mal de ninguém, ele está alertando as pessoas. Aí depois ele fala, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Então, além daquelas pessoas estar fazendo tudo aquilo que o apóstolo Paulo já falou, apóstolo Tiago, eu falo tanto de Paulo que de vez em quando eu erro. Tudo aquilo que o apóstolo Tiago falou, além de tudo aquilo, ainda um ficava falando mal do outro. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Então, como eu disse, Tiago pregava para os judeus. Você vai ver, Paulo também adverte muito, a igreja adverte muitos crentes. Mas você vai ver que a pregação de Paulo é um pouquinho diferente da de Tiago, porque o apóstolo Paulo pregava para os gentios. Tiago pregava para os judeus, porque tinha em Jerusalém, a igreja de Jerusalém devia ser 99% de judeus. Okay? Agora as igrejas da Grécia, daquelas outras nações árabes ali, que naquela época era tudo cristãs. Paulo pregou para todo mundo. Essa religião que eles têm hoje nasceu 600 anos depois. Vocês sabiam disso? Depois do cristianismo. Então, e aqui diz assim: um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julga o próximo? Ok? Então as pessoas, elas estavam nessa situação que o apóstolo Tiago está dizendo, e elas ainda se julgavam melhor que os outros. Ok? A gente não é melhor que ninguém. A gente precisa das misericórdias de Deus todo dia. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucro. E olha, e aqui também pega naqueles que só estavam pensando em ganhar dinheiro. Não pensando em ganhar dinheiro, ninguém estava preocupado em viver a vida santa com Deus. Então eles diziam, não, eu vou procurar uma cidade que eu vou vender mais tal coisa, eu vou ganhar mais lucro, né? E aí já começa a falar mal do lugar que tá. Eu tô fora do Brasil, mas o dia que precisar voltar pro Brasil, eu vou voltar. Agradeço a Deus porque até que tem estado comigo, com minha família, com minha filha e meus netos. Agradeço muito a Deus, mas que Deus abençoe mais e mais o Brasil. Em nome de Jesus. E tenha misericórdia de nós aqui. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Então as pessoas falavam, eu vou para tal lugar, vou passar lá um ano, vou vender, vou negociar, vou ter mais lucro. Aí Tiago fala assim, vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo dissipa. E aí você vê aquelas pessoas fazendo tantos planos, que já vai com arrogância, com prepotência. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Se o Senhor quiser. Okay? Normalmente, quando eles falam Senhor, eu estou falando do próprio Senhor Jesus. Então, se o Senhor Jesus quiser, nós continuaremos aqui para honra e glória do nome dele. Se tiver que voltar, nós voltaremos para honra e glória do nome dele. Amém? Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Se o Senhor quiser.
Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Então, Paulo, ele recebia a palavra de Deus. Paulo, Tiago, Pedro, todos os apóstolos, eles recebiam de Deus. Então, quando eles exortavam a igreja, eles recebiam isso de Deus. Então, quando Tiago fala isso aqui, ele não está julgando ninguém. Ele conhecia aquele povo. Eles sabiam. O Santo Espírito revela o que está no coração das pessoas. Paulo está... Tiago, que não sai Paulo da minha cabeça, que o nome é pequeno igual, quase igual, só muda muda pouca coisa aqui entre o nome Paulo e Tiago. Então Tiago estava falando, se Deus quiser, fazemos isso aqui. Se Deus quiser, se o Senhor quiser. Agora, entretanto, vós jactais. Agora vocês estão arrogantes, vocês estão cheios de pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Okay? Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Ai, já começa a coçar até o nariz. Pois é, então, várias coisas. Embora a carta de Tiago é uma só, mas ela tem muitas coisas. Ok? E aqui ele termina falando que quem sabe fazer o bem e não faz está pecando. Ah, mas eu achei que era só não fazer as coisas erradas, estava tudo bem. Pois é, além da gente não fazer as coisas erradas, nós ainda precisamos fazer o bem. Porque aqui diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz está pecando. O que é fazer o bem? Você dá um prato de comida para quem está com fome, é fazer o bem. Isso aí você sabe fazer. Ok? Você... E outras coisas, outros favores que você pode fazer para alguém, outras ajudas que você pode fazer para alguém. Você está, como se diz, você está fazendo bem, Deus vai fazer o dobro, um triplo para você. Que o Senhor nos ajude a não ser negligente. Não é só que nós não podemos fazer coisa errada. Isso aí é a primeira coisa. Mas também nós devemos fazer o bem. Não parar de fazer o bem. Ah, mas fulano não merece. Não, a questão não é que se ele merece ou não merece. Quem vai julgar ele é Deus. Vamos obedecer a palavra. E aqui finaliza Tiago 4. Que o Eterno Deus vos abençoe. Quem está no YouTube, quem vai ver o vídeo no YouTube, depois eu tenho o perfil do Facebook Cristã Helena de Almeida. Tem a página também, Bíblia Diária Helena. Também, quando chegar na página Bíblia Diária Helena, também está escrito Comunidade Unida de Cristo, que eu mudei hoje esse nome do canal do YouTube. Ok? Comunidade Unida de Cristo. Quem está inscrito já lá vai continuar inscrito. Ok? Só mudei o nome. Mas se você ainda não está inscrito, é só dar um clique em seguir, gente. Não paga nada. Eu não cobro pix de ninguém, graças ao Pai Eterno. Ok? E eu vos deixo aqui e peço a vocês, leia a Bíblia em casa, leia, gente, leia. Não vai só atrás de mensagem dos outros. Diz, ai, fulano descobriu por que Eva fez. Ai, gente, isso vai salvar alguém? Ai, descobriu por que Caim... Isso vai salvar alguém? Prega o Evangelho enquanto há tempo. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. É isso que nós temos que pregar. E Ele está voltando. Alegria para uns e tristeza para outros. Não adianta... Ai, Jesus chegou. Ai, meu Deus, o que eu faço? Ai, eu vou mudar aqui agora. Não, gente, não é assim, não. Fé é crer sem ver. Nós não estamos vendo Ele.
Vamos crer. Não adianta você estar ali na sujeira e achar que vai se limpar no último segundo. Não é assim. Não é. Senhor, vem conosco, nos purifica, nos livra de todo o mal. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma bênção especial, profetizo em nome de Jesus, uma bênção especial para aqueles que vão até o final das minhas lives, meus vídeos. Uma bênção especial na saúde. Uma bênção especial na saúde, na vida financeira e na paz. Que o Senhor vos abençoe, vocês e a mim. Todos nós, a Igreja de Cristo na Terra e a descendência de Jacó. E os outros que se convertam também a Cristo. Amém. Pai, shalom. Shalom.